O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com a chamada neutralidade da rede e dar superpoderes aos provedores de internet. Obviamente, para dirimir qualquer dúvida nesse tema, quem a gente chama aqui para o Morning Show? Ele, o nosso tecnoguru. Se eu sou o tecnomatuto, você é o tecnoguru, então, Carlos Aros. Vamos trocar em miúdos essa história, vamos esmiuçar aí o que realmente quer dizer tudo isso aí que o Trump está tentando fazer. Vamos começar do começo? Vamos lá. O que é a neutralidade de rede? Neutralidade de rede é um conceito que diz o seguinte: todos os serviços que operam por meio da internet têm de ser iguais. Eles não podem ser privilegiados de alguma forma para que o acesso seja facilitado e dificultado para um outro. Todo mundo tem que ser igual. Quando eu digito um endereço, eu tenho que ser encaminhado para ele sem nenhum tipo de obstáculo. Sim. Quando eu acesso um aplicativo de mensagem... Que obstáculo, Aros? Um obstáculo, por exemplo... Praticamente. De velocidade, por exemplo. Velocidade, o custo para acessar um ser diferente do custo para acessar o outro. Uhum. Então, a neutralidade de rede diz isso. O Brasil tem esse princípio descrito lá no Marco Civil da Internet, foi uma discussão bastante grande sobre isso há uns anos atrás, e o Brasil, de maneira, vamos dizer assim, quase que completa, trabalha com essa história da neutralidade de rede. Por que quase que completa? Porque você vai se lembrar que algumas operadoras oferecem um serviço XYZ e dizem assim: olha, para acessar uma rede social X, você não paga eu uso seu pacote de dados. Isso em termos fere a neutralidade de rede, porque você está dizendo, poxa, eu uso muito essa rede social, então eu vou para essa operadora, porque lá eu não vou ter descontado do meu pacote de dados o uso desse aplicativo XYZ. Uhum. Então, isso é ferir a neutralidade de rede sob determinado aspecto. Só que algumas pessoas entendem isso como algo positivo, dizem, poxa, mas não está cobrando nada, isso é muito bom. Mas só que não está cobrando para esse. Só que quando você vai acessar o serviço do outro, ele desconta. E ele faz a mesma coisa em termos, ou seja, um aplicativo de mensagem, é uma rede social ou qualquer coisa do gênero. Então isso fere a neutralidade de rede. Por isso que alguns especialistas, tenho amigos que são especialistas em direito digital, dizem assim para mim, Aros, isso é balela. Isso não funciona da maneira como todo mundo acha que funciona. O que o governo dos Estados Unidos está propondo? O que o cara que comanda o órgão regulador das comunicações nos Estados Unidos, ele diz assim, isso é um atraso, isso é retrocesso. Vamos deixar que o mercado se regule, vamos deixar que as operadoras definam como isso vai funcionar. Esse contrato, ele funcionou por muitos anos até que alguém se metesse. E quem era esse alguém? Na gestão Obama, essa história se desenrolou. Então, basicamente, o que ele diz? Tá errado, vamos mudar. Isso gerou uma discussão gigantesca. Aquele site, o Reddit, ele está infestado com artigos. A capa dele, essa daí, é um print de alguns minutos atrás, antes de eu descer aqui pro estúdio, eu fiz essa imagem. Uhum. Os arquivos que estão sinalizados em vermelho mostram artigos relacionados à discussão sobre neutralidade de rede. As pessoas estão se manifestando, a internet está discutindo isso com muita força. Por quê? Porque isso pode, de alguma forma, nortear discussões em outros países. Se os Estados Unidos decidirem que as operadoras vão definir como esse modelo vai funcionar, outros países podem seguir. Por exemplo, o Brasil, que seguiu essa história da neutralidade lá atrás. E por quê? Porque há um lobby... Isso com o marco da internet lá. Com o marco civil da internet, uma discussão bastante séria. Mas o que acontece? Houve uma pressão das operadoras e, do outro lado, uma pressão do que a gente chama sociedade civil, dizendo tá errado. Os órgãos de defesa do consumidor diziam, não pode ser assim. Porque senão você não vai conseguir oferecer um acesso igual para todo mundo. É mais ou menos como se eu dissesse assim, para você consumir água, você vai ter que comprar um pacote X. Se você quiser beber a água tal, eu crio níveis diferentes de uma água que vem no mesmo lugar. Entendeu? A água tá vindo do reservatório, mas eu crio torneiras diferentes para eu consumir essa água. A internet hoje ela já se equipara. A água, a luz, é um serviço essencial. Então, o que os caras dizem não é o site um serviço essencial, mas o acesso à internet sim. E quando eu coloco barreiras para esse acesso, eu torno isso desigual. Eu faço com que pessoas que não podem, por exemplo, pagar por um determinado pacote, fiquem fora de uma determinada plataforma.
Caras que não vão poder... Você exclui, né? Caras que não vão poder, por exemplo, estudar porque, de repente, a Wikipedia não tá dentro do pacote dele. Olha, fazendo uma comparação simplista aqui, mas acho que pode ilustrar esse papo aqui, seria como mais ou menos se cobrar o espaço vazio pelo qual a onda eletromagnética do rádio chegava até o consumidor final, até o ouvinte final, e bloquear aquele dial ali, por exemplo. Olha, pra você ouvir a Jovem Pan, você vai ter que pagar tanto. Pra ouvir a Rádio Tal, você tem que pagar tanto. Se você quiser as duas, você paga mais tanto. Eu crio pacotes pra algo que vem por um mesmo caminho. Olha, criou-se uma dependência, né? Tá aí, todo mundo, quem é que vive sem o acesso à rede. É um meio E agora de as grandes corporações que pressionam o governo do Donald Trump também estão botando as cartas na mesa. Só que aí, qual é a referência que a gente tem? Eu até trouxe uma imagem pra mostrar, que é do caso do Portugal. Isso aí é uma operadora lá em Portugal, que tem assim, Messaging, Social, Video, Music, E-mail, Cloud. São pacotes. Então, dentro de Messaging, eu tenho um grupo X de aplicações. Faz um combo ali, que você compra pra usar por um mês. Aí o Social tem outros aplicativos. Então tem ali Facebook, Instagram, né? E eu pago um determinado valor por mês. Vídeo, a mesma coisa. Vai somando tudo isso, porque você não usa um deles apenas. Você usa todos. Vai somando tudo isso, você pagaria muito mais do que o que você paga por mês de internet. Mas, Aros, as pessoas acham que elas não estão conscientes desse preço tão alto. Eu quero te contar uma história dessa inconsciência. Manda. Outro dia eu fui perguntar pra uma mina: qual o seu nome? Ela falou Luzinete. Eu falei, tô fora. Ela, por que? Eu falei, Luzinete me lembra 2 contas muito caras que eu tenho que pagar. Que péssimo! Que péssimo! Olha, enfim, depois dessa... O que a gente faz, Meu Deus! O que a gente faz, né? Vamos voltar Eu acho que vamos colocar um pacote de dados pra consumir o Tonholi. E não dá. A gente ganha muito, mas se diverte. A gente vai ganhar muito. Olha, o ponto é, Edgar, é uma discussão que começou lá nos Estados Unidos, porque... Vamos voltar pra morar nas colinas, gente. O ponto é, essa discussão tá rolando lá, o cara já apresentou o projeto e há uma defesa sobre isso. Não dá pra saber o que vai acontecer, quais vão ser os próximos capítulos. A gente só tem que ficar atento. Por quê? Porque esse modelo, ele dificulta o acesso pra uma galera. Ele burocratiza e desconstrói algo que foi construído desde o surgimento da internet. Então, ainda que você pague dentro das plataformas, você está pagando por um determinado... eu já pago a Netflix, mas você teria que pagar a Netflix e o acesso à Netflix. Ou encontrar modelos de negócio em parceria com essas operadoras. Enfim, eu disse hoje no meu boletim para o Jornal da Manhã que é um superpoder para as operadoras. E de fato é. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque lá atrás nós acompanhamos uma discussão muito séria sobre o pacote de dados para banda larga. Com diversas alegações, eu ouvi muita gente, vários especialistas dizendo que tá errado. Isso aí é só porque as operadoras querem ganhar mais, sem nenhum benefício para o consumidor. A gente tem que olhar, é preciso manter as operadoras funcionando, porque são grandes empresas, empregam muita gente e prestam um serviço importante. Mas do outro lado, a gente tem que olhar o consumidor. E as muitas pessoas em todo o mundo que têm um acesso já muito difícil à internet, sem nenhuma contrapartida. Então, há que se equilibrar essas coisas. Acho que não dá para o governo sair dessa jogada e dizer assim, olha, resolvam-se. O buraco é mais embaixo. É preciso acompanhar com cuidado.